Dois. Olá, sejam todos bem-vindos ao CIBcast, o podcast da CIB. E daqui a pouquinho vocês vão saber o que é CIB. Ou seja, é uma sigla que nós vamos estar falando sobre esse assunto. Mas o que nós vamos falar hoje aqui um pouquinho é sobre a nossa série Mulheres da Bíblia, As Improváveis 2.0, que está sendo top, uma benção. Porém, nós tivemos que dar uma parada com essa série, porque surgiu aí a alagação. E no momento nós não estamos fazendo o nosso trabalho, a série Mulheres da Bíblia, dentro das igrejas, porque as nossas igrejas está sendo o pronto-socorro, ou seja, está sendo a casa de recuperação que está acolhendo os nossos irmãos neste momento da enchente. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a série e automaticamente nós vamos entrar num assunto que é a alagação. E hoje eu estou aqui com umas convidada mais que especial e elas vão estar se apresentando, que é a nossa amiga... Olá, meu nome é Anaeli Marinho, sou pastora e também sou psicanalista clínica. É um prazer, pastora Cida, estar aqui no CIBcast. O prazer é nosso. Está conosco também a... Fernanda, missionária Fernanda. Também é um grande prazer, uma honra estar aqui participando desse episódio tão especial. Eu sou professora, sou coordenadora pedagógica e sou missionária, sou fiel a Deus e estou aqui servindo juntamente com a pastora na sede. Isso. Estamos também com a missionária. Olá, meu nome é missionária Jaira, eu sou analista de sistemas e eu também faço parte da Debrais Madureira aqui do 1º Distrito. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dar uma introdução aqui sobre a série Mulheres da Bíblia, como é que foi e por que parou. Fala para nós aí, Ana. Gente, pensa numa série incrível. Essa série tem alcançado muitas mulheres, porque através das mulheres que são faladas na Bíblia, as mulheres improváveis, outras mulheres têm se encontrado, têm se encaixado, não é verdade, pastora Fernanda? Exatamente, nós temos nos identificado com essas mulheres, né? Porque a gente olha para a gente e diz, eu sou improvável. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou vencer? Será que eu vou fazer algum projeto? E quando a gente ouve falar dessas mulheres, a gente, pareço com elas são parecidas comigo, eu vou conseguir também. Então, nós somos improváveis como elas eram. E o que a gente tem aprendido com essa série? Deus usa as improváveis para confundir quem é provável. Nossa, Jari, a gente aprendeu muito, não foi? Nossa, demais. A gente tem aprendido a como servir a Deus em momentos de dificuldade, né? E a série está servindo justamente para isso, para ensinar. Tem tanta mulher que se acha tão improvável, né? Isso. Diz assim, não, eu não vou conseguir jamais, eu jamais vou ter sucesso na minha vida. E a gente está contando a história de mulheres que nem é tão conhecida assim, né? Não as pessoas não são acostumadas a pregar muito sobre elas, mas tem uma história tão linda que a gente pode aprender também. É isso que a gente está aprendendo nessa série, está sendo uma bênção. Nós tivemos a primeira série, que foi com aquelas mulheres que a gente sempre está pregando sobre ela, como Ana. Sim, e dessa vez a gente deu uma mudada. Foi. Pegamos aquelas que realmente fica oculta lá. Sim. Como Dorcas, é difícil. Eu não tinha ouvido ainda assim uma mensagem sobre Dorcas, como foi tão bem explicada, e teve cenário. O que mais emociona a gente é o cenário, né? A pastora Fernanda, a senhora que ministrou sobre Dorcas, a senhora vê como hoje a Dorcas? Você acha que existe Dorcas ainda? Ou... Meu Deus, isso aqui tem várias, né? E realmente, a gente não ouve muito falar sobre ela. São poucos versículos falando sobre Dorcas, mas que mulher apaixonante, que texto apaixonante. E quando estivemos lá na congregação, né, falando sobre Dorcas, a encenação, o cenário já deu ali uma quebrantada na gente, porque a gente pôde perceber como o servir a Deus, como servir aos outros, né? Como servir ao próximo é transformador, gera milagres, servir gera milagres. Dorcas deixou isso muito claro. E ela foi a única mulher na Bíblia chamada de discípula de Jesus. Olha que lindo, pastora Anaeli. Né? Hein, pastora Cida, mas também lembra essa situação que a gente está vivendo, né, de Dorcas, que ela era alguém que ajudava muito as mulheres, e é algo que está acontecendo que a gente está vendo, não é verdade? Muitas pessoas ajudando, né, essa questão da enchente. Principalmente agora, esse momento de alagação, a gente está contando com pessoas que a gente nunca imaginou que poderia contar, se ela era uma Dorcas ou não. Isso identificou muito, né, porque está prestando esse papel. O pastora Ana, vem pessoas até a mim, no caso,
pastora, a senhora pode dar uma entrevista na televisão? Que eu vi a senhora lá na alagação, ajudando as pessoas. Eu fiquei pensando assim, o seguinte, como assim? Se o papel da igreja, se a gente já faz isso o ano inteiro, a diferença é que a gente nunca vai lá tirar uma foto ou filmar, e nesse momento alguém foi lá, filmou, e a gente apareceu lá e saiu para a sociedade como se a igreja, as mulheres, não fazem nada nesse sentido. Pelo contrário, a gente trabalha todos os dias, o ano todo, ajudando pessoas, que é o papel da igreja. O tempo inteiro, né? Tá ajudando. Muitas pessoas veem a igreja como só o auxílio espiritual, né? Realmente. Às vezes, talvez não se preocupem em ver ou não vê, não enxerga o trabalho social que a igreja tem. E como a senhora bem colocou, não é a primeira vez que a igreja está fazendo esse serviço. É um serviço contínuo das nossas igrejas, né? Comunitário. Na verdade, a igreja, se a gente for pegar mesmo, tem dados, pastora Cida, que a igreja, ela é um ambiente onde ela consegue dar menos prejuízo para o Estado. Com Porque certeza. é a igreja o quê? A igreja É ajuda. mesmo, ajuda, recupera. Recupera muita Ajuda gente. e não tem recurso E não tem. do governo. Sim. A gente faz isso ajudando uma a outra. Olha que coisa linda, a gente colocou lá no nosso grupo de pastores, vários grupos, nós temos vários grupos de mulheres, cada um com a sua função. Por exemplo, tem o grupo de assistência social, o grupo de missões, da CIB, que a gente ficou até de falar sobre a sigla CIB. Algum de vocês poderia falar o significado da palavra? Eu tenho certeza que tem pessoas que ficam olhando CIB, o que é isso? Fala para nós. Vou falar a primeira palavra. Confederação. Continua, Ana. Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas. Quantos anos já tem isso? Essa Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, quantos anos tem? Mais de 53 anos? Nossa, muito tempo, hein? Muito tempo. Então não é agora que... Começou agora, começou lá atrás. Casos improváveis dentro de uma casa, se reunindo e fazer uma oração. Então vamos, como é que vai ser o nome? Começou o Circo de Oração. Agora, Confederação de Irmãs. E esse grupo se reúne uma vez no ano, essa equipe de mulheres. Nos 50 anos da CIB, tinha mais de 14 mil mulheres num lugar só, reunidas para falar sobre o projeto. Mulheres que ajudam e não são vistas. Porque a gente faz o quê? Dá com uma mão para a outra, esconde a outra para a outra não ver. Então não anuncie. Mas chega ao ponto que é necessário a gente fazer o que estamos fazendo agora, mostrar para que o povo veja que não é de agora. Sim. Que nós fazemos também com muita alegria, só não ficamos divulgando. E amor, né? Muito amor envolvido. Eu tava vendo a foto, né, que a senhora tava dentro de uma canoa. Né? Arregaçou as calças. Isso, levantou a calça É e foi automático. embora. Você chega diante da situação, você, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar, né? Já fica naquela, quer fazer alguma coisa. E é muito importante, né, ficar indo ver o sofrimento né, das pessoas. E a gente vai sendo empurrada para ajudar. Exatamente. E acaba... Aquele amor que Deus já colocou dentro de nós. Sim, e como a gente sabe da realidade das pessoas que estão vivendo, é muito mais fácil ajudar, né? É muito mais fácil direcionar uma pessoa, que tem sempre um que está precisando muito mais do que o outro, sempre tem. Sim. Então, a gente aprende quando vai lá mesmo, entra na canoa, vai até onde a pessoa está necessitando, vê a realidade, porque esse momento que eles estão vivendo é um momento delicado. Muita gente perdeu suas coisas, tantos anos trabalhando para pagar, né? Todos eles têm uma história, Exatamente. né? Eles estão ali trabalhando para pagar e do nada vem a chuva e leva. Imagina como não fica o psicológico dessas pessoas. Então, é muito importante o papel da igreja Não nesse perdeu momento. só objeto, né? Não só objeto, exatamente. Pessoas que guardam uma foto, uma lembrança de tanto tempo, quando aquilo você vai numa enchente, a pessoa às vezes não liga nem pela geladeira de não sei quantos que pagou, como no caso, pessoas da nossa igreja, que perdeu o carro, não deu tempo, morando ali do lado da ponte São Francisco, quando chegou, nossa, foi coberto pela alagação. O carro doeu, ela disse que pelas essas coisas que ela perdeu, não doeu tanto, mas ela doeu uma Bíblia que ela tinha ganhado de estimação de um pastor e que ela não se conformava em ter perdido e chorava a mensagem, chorando.
E a gente fica até sem saber, mas eu te dou outra Bíblia, mas não era a carinho, outra. né? Porque Era tem uma aquilo, história, né? Tem uma história. Né? São as Não memórias só objetos, construídas, são né? Memórias construídas. São Então, quando memórias. isso acontece, a pessoa tem o sentimento de invasão. Você foi invadida, você chegou e não estava mais ali. Para voltar para essa casa, como fica uma pessoa dessa agora? Traumatizada, pastora. Traumatizada. Então, a maioria dessas pessoas, como a missionária Jara falou e a pastora Fernanda também, elas ficam o quê? Traumatizadas porque elas vão ficar esperando e dependendo de como foi a situação, isso vai criar gatilhos nela. O que são esses gatilhos? Vai ficar com medo, pode ficar ansiosa, né? Pode aí ter um quadro de pânico também. Então, hoje, o papel da igreja, né, não é só ir lá, levar um alimento e uma palavra, mas eu vejo isso também aqui, que tem essa questão de você ouvir, daquele acolhimento. Eu já recebi várias mensagens mesmo, Ana, dá uma olhada ali em fulano, ela está precisando de um olhar especial. E é muito bacana que a senhora tem esse olhar. Então, tipo assim, está precisando de um alimento? Essa daqui é do alimento, mas você está precisando de uma palavra? É uma palavra. De uma conversa, né? A igreja, assim, tem a cura até no abraço, né? Sim. Então a gente pode fazer muito, tá precisando de uma cesta, mas a pessoa não é só aquela cesta básica que vai suprir a carência, porque a carência era só um abraço. Você dá um abraço juntamente com uma palavra de conforto, segura ela ali, fica um tempinho dando consolo que cura a alma, a pessoa muda, já é outra história. É o acolhimento, né, pastora? Em uma das escolas que eu trabalho, está sendo utilizado como abrigo para algumas famílias. E a gente fica pensando, como deve ser essa família que estava na sua casa, viveu essa experiência da alagação, né, perdeu suas coisas, e ainda tem essa experiência de estar em um outro ambiente, que não é o seu ambiente, né? Sem privacidade. Sem privacidade, ali naquele lugar, sem perspectiva de quando volta. E o bacana é ver que tem alguns segmentos que chegam até lá para levar esse acolhimento. Tem momentos com as crianças, tem momentos de leitura da palavra, tem várias áreas que estão chegando até a escola, até esses abrigos, para trabalhar esse acolhimento, né? Porque não é só a cesta básica, não é só a alimentação, mas também é esse abraço, é essa acolhida que todos estão precisando nesse momento. Palavra, né? A palavra de conforto. Sim. Tanto, né, pastora, que se a gente for pegar uma mulher improvável também da Bíblia, foi a mulher do fluxo de sangue. Além dela ter a cura dela física, ela teve a cura emocional, porque quando ela toca em Jesus, ela teve o quê? A sua hemorragia ali estancada, mas quando Jesus toca nela, porque aquela mulher passou 12 anos sem ser tocada. Então, Jesus entendia a importância de cuidar não só do físico, mas do emocional também. Sim. Verdade. Mente, alma, corpo, né? Não dá para só um ser cuidado. Não dá. Né? Eles andam juntos com isso. E todos precisam de atenção. Todos precisam de atenção. Então esse é o papel da igreja hoje. Hoje não, esse é o papel da igreja todo o tempo. Sempre. Sempre, de cuidar, de levar a alegria. Porque o que a gente mais se preocupa hoje numa roda de conversa de mulher é se a pessoa está bem. Você viu a fulana, ela está bem? Tá bem, tá, eu sei que ela tá bem, tá andando, tá de carro, tá bonita, tá comprando roupa nova, mas como é que tá a alma dela, como é que tá o espírito, como é que ela está em si, tô sentindo falta. Então a igreja, ela leva esse carinho, esse amor, essa paz interior, que cura. Na igreja temos todos os tipos de mulheres. Hoje estamos aqui com a psicanalista Ana, que é a Ana, a gente sempre está procurando, Ana, o que você pode ajudar? Eu já sei o que ela pode ajudar. Ela já sabe, pastor, tem alguém precisando? Então eu vou lá. Então ela vai lá, abraça a pessoa, cuida daquela pessoa. Porque muitos com a alma ferida, como a gente fala, vem num culto, um culto cheio de Deus, mas a pessoa ainda fica querendo algo. Aonde vai ajustar esse algo que está faltando? Através do abraço e da nossa psicanalista, das nossas irmãs. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Pastora, voltando esse assunto, algo que também, eu creio que também chamou a atenção das meninas, foi o que a gente viu muita gente ajudando, mas a gente também percebeu que outras pessoas que eram para estar ajudando não estavam. No seu ponto de vista, pastora Cida, onde é que estão essas pessoas que eram para estar num momento como esse? Porque a senhora
tava lá com o pé na lama, tava andando de Tomou a barco, frente. na chuva ainda, né? Porque tava serenando, chovendo, e eu ligando para ela, disse, eu nem consegui almoçar ainda, eu tô aqui ajudando, e ligando para um, pedindo alimento, pedindo cestas, e a senhora nisso tudo. Mas e onde é que está o restante dessas outras pessoas que eram para estar envolvidas? Ana, porque como a gente é pastor, já vem aquele amor de mãe. Pastor já vem aquele amor de pai. Aonde está fulano? Está no bairro tal. Eu soube que aquele bairro está alagado. Então cadê? Alguém sabe do fulano? Então vem aquele desespero de saber como está a pessoa. Agora as outras pessoas que a gente sabe que num momento atrás da gente, pedir algo e quando já conquistou o que tem, afasta da igreja. Porque muitas vezes falta isso. Por exemplo, em 4 anos acontece o quê? As eleições. Aí após as eleições. Cadê? O povo? Aí você me perguntando, quantos desses vieram na porta da igreja e perguntou assim, pastor, eu sei que a senhora é uma pastora de uma multidão. O que a senhora está precisando agora? Ou seja, já até sabe o que estamos precisando. Mas o que a gente pode fazer? Eu tenho tanto. O que acontece? Gente do nosso meio com menos condição, que a gente sabe que vendendo o almoço em outro linguajar, para comprar a janta, mas na hora do desespero pegou aquele fundo de garantia que tinha e chegou na porta da igreja com 15 cestas básicas, com 20 cestas básicas, povo nosso, que não tem nada a ver com política, mas estava ali para abençoar o reino. Aí eu pergunto, cadê? Aí me disseram, pastor, a senhora tem que ir atrás. Eu ia atrás? Mas eles não vêm sempre, de 4 em 4 anos atrás da igreja? Por que agora a igreja tem que ir atrás? Não seria o momento de pensar, poxa, eu tenho que ir lá agora. Até porque a senhora sendo a pastora presidente, a senhora estava já nos bairros, nas casas, onde a senhora sabia o povo que estava necessitando. Então, vindo na senhora, a senhora distribuiria mais fácil o direcionamento. Isso, essa questão do direcionamento, porque, pastora, tem muita gente que foi ajudada, mas tem gente ainda que não foi. Não foi alcançada. Não foi alcançada. Porque... E não vão ser. Porque se não vir até a fonte, quem é a fonte? O pastor da igreja, a pastora da igreja sabe realmente quem está precisando. Está tendo muito agora aproveitamento. Estão se aproveitando da situação e tem pessoas que estão montando um armazém, ou seja, um mercado na sua casa. De todo lado, né? Então, contribuindo com a igreja ou com a pastora, ela vai saber para onde vai aquele fundo. Porque tem um grupo de pessoas que sabe. Agora há pouco, uma irmã que está hospedando mais de 10 pessoas lá na sua igreja, uma pastora, ela me perguntou, pastor, eu ganhei 10. A senhora sabe de mais alguém que está precisando? Porque vai aparecer mais de outros irmãos. Então, a gente já vai compartilhando essa aqui. Se chegar na outra, ela devolve para a gente. Então é importante a gente falar disso e pedir para que o povo compartilhe as mensagens, o Pix da nossa igreja, para que através de outras pessoas que queiram ajudar, mas não sabe também por onde começar, por ver muitas pessoas já fazendo, se aproveitando da situação, para quem que eu vou? Então a gente pede, deposita numa conta de uma igreja, uma pessoa responsável, que você está vendo sempre ali nas redes sociais, as nossas mídias estão mostrando o trabalho do pastor, o trabalho da pastora, o papel da igreja nesse momento. Então é importante, ao invés de sair por aí tentando fazer por si só, vai em um grupo de pessoas, vai no pastor, vai na pastora, e juntamente, não, pastor, eu quero fazer parte disso, vamos comigo então, vamos lá que eu vou te levar num local que está precisando. Você quer ir lá, então vamos lá e deixar o que está precisando realmente. Teve em torno de quantas igrejas, assim, hoje, que estão ajudando essas pessoas, ou seja, que estão lá dentro, pastora? Você fala alagada? Sim, alagada. Quantas? Muitas delas, eu acho que umas 30, porque Nossa. até o momento, né? Até 30 o momento. Nossa, eu falo da Adebrais. Sim. 30. Da Adebrais, Sim. só o campo da pastora Cida Moura, o campo do 1º distrito. E quantos outros ministérios, quantas outras igrejas que eram um pronto-socorro, que era uma casa de recuperação, que quando o povo chega a vir na igreja, eles já estão bem ruins. É verdade. Porque a igreja é um pronto-socorro.
é um hospital. Sim. Como o bom samaritano, ele disse lá, o papel da pessoa fazer. Todos passaram. O bom samaritano parou, ajudou e levou ele para uma hospedaria. A igreja é essa hospedaria. Pega a pessoa ferida e traz. Ou seja, falta de alimento, falta de um abraço, falta de uma consciência. Está drogado, está no fim da vida. Vai para onde? Vai procurar um outro lugar. Vai procurar a igreja através de um parente, de uma família, de alguém, ou da placa da igreja. Vai procurar a gente. E a gente tem visto, pastora, que esse trabalho da igreja, né, que é contínuo, como a gente já colocou, é um trabalho permanente, não é uma novidade. E eu fico pensando, por que algumas pessoas se assustam e acham que é novidade? A gente pode pensar exatamente no que acabamos de dizer, esse aproveitamento, né? Tem gente que se aproveita aumentando o preço da mercadoria, Nossa, né? Que já está perceptível. É a primeira coisa que vem na mente. Quando vê a alagação, meu Deus, vai subir tudo. Tem gente que se aproveita para ter uma mídia, para ter uma visibilidade. Olha, eu estou ajudando. Olha, eu estou fazendo. Que para quando precisar de algum favor, de alguma coisa, já tem ali um respaldo que está ajudando alguém. E como a igreja, graças a Deus, compreende que dá para fazer sem buscar essa notoriedade, talvez por isso algumas pessoas ficam surpresas, porque, nossa, a Debrais está fazendo um trabalho desse? Sim, está fazendo, sempre fez. Né? Então, essa estranheza das pessoas pode ser por isso. Porque exatamente. Os outros buscam essa recompensa, essa visibilidade. Deixa eu te falar o que acontece, pastora Fernanda. É muito fácil você falar de algo que você não está envolvido na roda. Como a nossa bispa Keila diz, vem para a roda, vem para dentro, vem saber o que está acontecendo aqui dentro, qual é o nosso trabalho, o que nós fazemos aqui. Então, para você saber o que acontece, você tem que estar junto com a gente. Então, a gente também nem vai cobrar muito deles, sim, porque eles não estão juntos. Sim, verdade. Então, chega ao ponto, a necessidade da gente mostrar para saber que a gente faz, sim, benefício para a sociedade. Sim. E muito. E não há nenhum problema em mostrar, porque é de certa forma você está prestando conta daquilo que a gente faz, né? Daquilo do nosso trabalho. O que a igreja tem feito com as pessoas que têm chegado, né, na igreja por um socorro, por um amparo? Eu lembro que quando eu não era cristã, eu ouvi uma fala de alguém da seguinte forma: eu não gosto da igreja evangélica. Não gosto, por quê? Porque outra pessoa perguntou, por quê? Porque a igreja evangélica não tem trabalho social. A igreja tal tem, mas igreja evangélica, as igrejas evangélicas não têm trabalho social. É isso que você acabou de falar. Não conhece, né? E como também na época eu não tinha né? Não conhecia, eu só ouvia aquela conversa, digo, será realmente que a igreja não tem esse trabalho social? É só a igreja A e não a igreja evangélica. E aí, quando a gente vem pra roda, né? Quando a gente tá junto, a gente sabe que, meu Deus. Sabe que nada disso acontece. Exatamente. Que realmente a igreja trabalha muito, né? E ampara muita gente de várias maneiras. E eu fui muito criticada na campanha política, porque a gente fica ali pedindo voto para os nossos irmãos, porque lá fora não pode votar. A crente devia se preocupar com os crentes, ganhar alma. Se a pastora não se preocupar com quem o seu membro vai votar, coloca qualquer pessoa que não fala a tua língua, que não te representa, eles pensam que a gente é o quê? Eles pensam que a gente é quem, né, pastora? Sim. Então a gente tem que se posicionar assim, mostrar o papel da igreja e que as pessoas venham a entender que nós merecemos sim um respeito. Sim. Da sociedade, que nós trabalhamos há muito tempo com isso. Sim. Então não é uma novidade, não é exagerar, não é de se assustar. E por causa disso que eles falam, a gente não tem que abortar os projetos, que é de colocar alguém lá dentro, né? Fica intimidado. Então eu não vou ficar debatendo lá. Mas a gente vai fazer o nosso papel. Tanto que agora essa questão de abortar, eu me lembro da ministração da missionária Jara, que foi sobre isso. Joquebede não abortou Moisés. Não abortou, mesmo num cenário tão improvável, tão caótico, né? Ela disse, não, eu vou lutar pelo meu filho, vou tentar. Ela teve que se posicionar. Foi, ela se posicionou. Debaixo de um decreto ali, hein, professora Fernanda? Debaixo de um decreto, debaixo de risco de morte, né? Do filho de coragem e ousadia. Eu não quero nem imaginar a dor que uma mãe possa sofrer vendo e saber que teu filho Deus deu algo para você, colocou algo para você fazer. Você vai ficar com medo do que estão pensando? Do que estão dizendo? Você trava. Aí você deixa que o mundo toma de conta.
esse Joquebed, eu falei, meu filho, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, é o meu sonho, é meu presente. Deus confiou, chegou o momento. E ela, essa proteção que ela teve, esse posicionamento, terminou que quem cuidou, quem criou um Moisés? Os que eram decretou a morte. O que decretou a morte. Então, por isso a gente não tem que ter. Isso é Deus mostrando, né? Que não tem importa que ir pra cima. Se você luta, ele vai contra todo o cenário provável. Deus faz isso, mas através de quem? Do seu posicionamento. Se você tiver medo, não vai acontecer. Você fala, não. Se eu tivesse medo, ela tinha abortado. Estratégia também não, é tô tudo. com medo, eu vou abortar. Estratégia também é tudo, né? É tudo. Mulher ela é uma mulher de estratégia. Ou seja, e o cenário que ela estava vivendo não foi o motivo para ela desistir. Porque quantas amigas, quantas mulheres ela já tinha, né, ouvido falar que tinha perdido o filho? Mas ela disse, suas vizinhas ali, aqui né? não. Aqui não. Ela sofrendo a dor daquelas mães. É uma mulher de estratégia. Como a Muito senhora, pastora estratégia. Cida, uma mulher de estratégia. Primeiro ela escondeu, depois de não conseguir mais esconder, aí o que foi que ela fez, pastora Jara? Uma estratégia para tirar aquele menino dali e colocar no ponto exato que ela sabia que ia dar certo. E onde ela colocou esse menino? Justamente lá no que. Mas para ela Na fazer isso, hora ela observou, certa, no né? momento certo. Ela observou para ela saber a hora que a princesa ia descer. Exatamente, para A gente Se planejou, né? Fez um planejamento. Sim. Fez um planejamento, olha a importância do planejamento. A importância de um planejamento. Um exemplo, a pastora Cida está fazendo esse planejamento que, olha, kit de higiene, Sim. um canto, roupa de outro, alimento. Isso é planejamento. Se não tiver, se perde. Equipe. Monta a equipe tal. Uma vai pra cá. Conhecer as pessoas também é muito importante. Para quem está à frente de uma liderança, é muito importante você conhecer o seu grupo. Para que qual área você vai colocar a pessoa tal. Determinar o papel de cada uma delas. E eu acho fantástico, pastor, essa sua sensibilidade para identificar. Às vezes a gente quer trabalhar com pessoas, né? Por exemplo, no meu trabalho, eu coordeno um grupo de professores. E às vezes a gente fica querendo trabalhar só com aqueles professores que tem aquele perfil que a gente acha que é o melhor, ou com aqueles que a gente concorda. E acaba que a gente perde, né? Faz com que continue também na mesma conversa, exato. As mesmas pessoas. E cada um tem tanto a contribuir, tanto a fazer. E essa sua sensibilidade me ensina muito a pensar dessa forma. Né? Ó, tem a professora Maria, um exemplo. Tem a Joana. Trabalham de formas diferentes, mas elas contribuem de maneiras diferentes. Voltando à série, às pregações, qual de vocês tem um testemunho? Eu sei que a Ana tem. A irmã procurou ela para falar da mensagem, os testemunhos de pessoas que foi curada através de ouvir falar da outra, ou seja, da mulher que estava sendo pregada na série. Gente, essa série, como eu disse, série incrível. Eu ministrei sobre Sunamita, né? Sunamita era aquela mulher que observou o profeta e colocou Eliseu dentro da casa dela, né? Ela não teve noção de que ela estava colocando lá dentro, né? E quando ela levou o profeta para dentro da casa dela, ela não levou só o profeta, ela levou a bênção também. Exatamente. Nossa! E depois daquela ministração, muitas pessoas chegaram, né, para falar o quanto tinham se identificado e a importância de observar. Porque assim como ela abriu a porta para colocar a pessoa certa dentro da casa dela, nós também temos o quê? Que ter o cuidado de abrir também as portas para as pessoas que não é para estar dentro da nossa casa. Então teve irmãs que falaram assim, pastor, eu aprendi a colocar limites e ter uma outra visão. Porque eu entendo que quando eu abro a minha porta para um profeta, para ajudar alguém, o Senhor vai me abençoar. E foi isso que ela fez. E depois de um culto, uma irmã ela chegou e disse, olha, pastora, eu aprendi que eu preciso ter uma visão melhor de quem eu vou colocar dentro da minha casa. E eu também preciso abençoar. Porque quando você entende, esse processo não é só de abrir a porta, mas esse processo também se chama milagre. Toda vez que você faz algo para alguém, você está fazendo como se estivesse fazendo para o nosso Senhor Jesus. Sim. Isso que a senhora está fazendo, isso que a gente está fazendo, isso que a Debras está fazendo, nós estamos o quê? Entrando dentro de casas de pessoas, na vida de pessoas que, na verdade, pastoras, precisam desses milagres. Através de uma palavra, de uma cesta básica, enfim. Você falou várias vezes que eu sou de estratégia. Eu gosto de fazer estratégia e empurrar as estratégias. Empurrar vocês. Então, através
as ministrações de vocês, Deus falou com muitas pessoas, inclusive com a pastora Cida. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo, foi o sermão da Ana, de abrir a porta da casa da gente. Por que temos medo? Porque às vezes a gente pede vários dons para Deus, esquece de pedir os dons do discernir os espíritos. Porque quando você tem esse dom, você automaticamente sabe reconhecer se essa pessoa é uma pessoa bacana que você pode colocar dentro da sua casa ou não, como foi a história da Sunamita. Ela fala para o esposo dela, vamos acolher, porque eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus, não é só um homem de Deus, é um grande. Esse grande dá uma impactada na gente, esse grande homem de Deus. Então, antes de abrir a porta da casa, tem que dar uma observada. Às vezes a pessoa vai pro carisma, um sorriso, e já quer colocar. Às vezes nem não conhece nada e também sofre um constrangimento, uma perda no seu próprio lar. Uma decepção. Por abrir de qualquer jeito, uma decepção. Sim, mas também que se for para abrir, que ofereça o melhor, porque Sunamita ofereceu o melhor. Ela construiu. É muito forte isso, porque não tinha esse cômodo, mas ela criou esse cômodo para poder deixar ele mais confortável. E ela deu o melhor para ele. E o que aconteceu depois desse melhor? Eita, depois desse uma melhor. Senhora, um senhor já de idade. Tem um grande milagre dentro da casa deles. O profeta ali querendo... Ele foi tão constrangido, meninas, porque assim, às vezes o amor de Deus nos constrange, né? E ela foi tão constrangida, a missionária Jária, né? Ou melhor, o profeta se sentiu tão constrangido que disse, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Mas na verdade ela não pediu nada, porque existe aquela pessoa que dá sem esperar nada em troca, porque isso fala sobre a pessoa, né? E mesmo assim, ele insistiu e viu que ela não tinha filhos, ela foi abençoada com uma criança, pastora Cida. Que bênção, né? Foi, só que aí aconteceu algo que foi um imprevisto. É isso que está acontecendo, na nossa vida acontece. Quantos imprevistos, né, pastora Fernanda? Quantos imprevistos? A gente tem um planejamento, está vivendo, está esperando o cumprimento de uma promessa e acontece coisas que... Quantos imprevistos? E eu queria abrir um parênteses rapidinho, que ela, quando o profeta chegou para ela e disse, o que tu quer? Ela não pediu, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Estava bem com às vezes a gente não precisa nem falar, mas o Senhor disse, eu sei que você quer. Estava bem, né? E ela conseguiu, milagre. Fez parecer com que estava bem, mas o profeta, através da revelação de Deus, não, tá faltando algo para você. E daqui a pouquinho você vai estar com o seu presente. A gente até pega surpresa com o presente, mas eu já tinha perdido a esperança. Eu já não tinha mais esperança de acontecer. Acontece, porque nós pregamos um Deus verdadeiro, um Deus vivo que operou lá no passado, que opera hoje no nosso meio. Então essa série está fazendo a gente acordar para os milagres de Jesus, né? As coisas que Ele pode fazer nas nossas vidas. Sim. E em todas as ministrações a gente tem visto mulheres improváveis que plantavam. É verdade, não é? Professora Fernanda. Todas plantavam na vida de alguém e receberam e puderam ter uma colheita extraordinária. Já pensou você planta no natural e colhe no sobrenatural? Nossa, né? Você plantou na vida do profeta e você recebe um filho que você não tinha mais expectativa de ter, né? Ou Dorcas, que plantava na vida das viúvas, costurava roupas para elas e recebeu o milagre da ressurreição. Meu Deus do céu. Do clamor das pessoas que ela ajudou. Então as pessoas é grata quando você ajuda, quando você contribui, quando você envolve na causa de alguém, aquela pessoa sempre vai ser grata. E qual é a forma de ser mais grata? É apresentando a Deus a pessoa. Exatamente. Existem pessoas que a gente não esquece nunca mais nas nossas orações, porque teve uma ação, teve uma atitude para fazer algo pela gente. Eu tenho pessoas na minha vida assim. Eu acredito que todas vocês têm alguém que semeou na sua vida algum período, algum momento que você estava passando e que até hoje você olha e ora pelaquela pessoa. Nossa, verdade. É muito forte, verdade. Porque a senhora falando isso, eu tô aqui na frente de uma dessas pessoas. Já se identificou. Nossa, sim, é algo que até emociona a gente, porque isso é muito forte, tanto que eu brinco com a missionária Jária, que eu chamo ela de José de Arimateia. Por quê? Porque José de Arimateia fez algo por Jesus, enquanto Jesus não podia fazer nada por ele, né? Que Jesus estava morto. Sim. E foi algo
que a Jara já me ajudou muito, fez em momentos assim que ela foi bênção de Deus na minha vida. A senhora falando isso, eu digo, olha aqui, tá aqui na frente, né? Quando faz sem aquela intenção de retorno, faz porque é bondade de Deus no seu coração, tem retorno. Tem. Todos que semeiam têm retorno. Tem pessoas, não vou ajudar não, porque eu já ajudei tanto. Continua ajudando, porque a semente, você está plantando a semente. E a semente, quando você planta em lugares bons, ela vai fluir, ela vai germinar, não vai ter como ficar ali. Então a plantação não é pelo outro, a plantação é por você. E quando você planta, né, entendeu? uma semente, você não, por exemplo, você vai plantar um pé de limão, você não vai colher um limão, você vai colher vários limões. Então é um plantio gigantesco. Sim. Então a gente colhe, recebe bênção. Quando você planta coisa boa, você recebe de bênção. Então as histórias que nós estamos vendo em todos os cultos, a gente está vendo de pessoas que foram abençoadas. E nós vamos finalizar, não vamos não? Porque senão a gente vai ficar assunto para as outras que vão vir na próxima. Falar sobre essas mulheres, né, pastora? Maravilhoso. Quero agradecer a todas vocês, as improváveis, as mulheres improváveis, mas escolhidas e vencedoras. Porque se a gente for olhar, cada um de nós temos uma história. Temos. Nem era para estar aqui, nem sei porque eu tô com esse microfone aqui na minha frente. Não se sinta, a gente não se sente. É uma referência, né? A gente vai sendo empurrada pelos acontecimentos, pelo tempo, pela vontade de fazer algo para Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, poder estar somando aqui conosco na Tebras Acre, essa igreja linda. E pedir para o povo que não esqueça de contribuir com a nossa igreja. Não deixe de contribuir, que nós estamos abençoando pessoas nessa grande alagação que foram pegos de surpresa. E nesse momento a gente está aqui, mas tem muitas pessoas que estão chorando. Estão chorando ali fora, estão pedindo socorro. Aqui no pátio da nossa igreja mesmo, tem carro em mudança de várias pessoas que não tem para onde ir, mas a alagação já está beirando. Quem disse que não vai chegar? Então é bom a gente ajudar. Quem puder ajudar, nos ajude mesmo. E muito obrigada a todas vocês. Agradeço um pouco. Pastora, eu também quero agradecer, né? É um privilégio e estar aqui é bom, é leve, né? Quando eu cheguei lá na outra sala, que abracei as meninas, digo, ai, que bom, que gostoso, né? A gente passa o dia ali na correria e recebe e abraçam mulheres de Deus, mulheres que são fiéis, mulheres que são improváveis, mas são escolhidas, vencedoras, né? Então, estou muito feliz de fazer parte desse grupo de mulheres, né? Pastora Naeli, pastora missionária Jaira, é bom demais. E a senhora pastora, que é a nossa referência de estrategista, né? Uma frase que sempre vem à minha mente sobre você, né? É uma mulher que está à frente do seu tempo. A senhora é visionária, é para desbravar. Quando eu vejo que a senhora, eu digo, quando eu penso que a senhora está freando aqui, a senhora já está acolá. E a gente fica com essa vontade de dizer, bora também, né? Porque a gente tem medo. A gente tem medo, a gente fica insegura, fica tudo isso. Mas quando a gente pensa, nossa líder está lá, está na frente, então nós vamos também. Então, muito obrigada. Então vou ter que sair mais aí para incentivar mais vocês. Quero também agradecer aqueles que já contribuíram, né? Aqueles que já contribuíram conosco. Que o Senhor Jesus abençoe e dê em dobro, recompense por todos os bens que tem prestado para a nossa sociedade. Então, a Tebras é isso, o CIB é Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, que cuida uma da outra, que está preocupada não só com o espiritual, que é muito importante, mas com tudo, né? Com o físico, quer saber se a pessoa está bem, quer saber se as pessoas estão nas condições boas. Muito obrigada, meninas, muito obrigada a todos. E até o próximo podcast da CIB, o nosso CIBcast.